Olá, bem-vindo ao Diário Esportivo, programa da editoria de esportes do Diário do Grande ABC, em parceria com o DG ABC TV. Nesta segunda-feira, 16 de maio de 2016, estou aqui nas presenças dos repórteres Anderson Fattori e o retorno do repórter Felipe Simões. Tudo bem com vocês? Tudo bem, olá. Tudo certo, graças a Deus. Maravilha. E vamos então conferir os destaques do programa de hoje. O Campeonato Brasileiro começa com vitórias de Palmeiras e São Paulo, empate do Corinthians e derrota do Santos. Na segundona, Sport Clube São Bernardo leva a virada, enquanto o CAD e Mauaense vencem. Verstappen vence GP da Espanha e faz história na Fórmula 1. Bem-vindo ao Diário Esportivo. Começando então o nosso programa de hoje, falando um pouquinho do Campeonato Brasileiro, que teve a primeira rodada neste final de semana, e com vitórias de Palmeiras e São Paulo. Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 4-0, São Paulo venceu o Botafogo por 1-0, Corinthians empatou em casa com o Grêmio em 0-0 e o Santos perdeu do Atlético Mineiro de 1-0. Queria a opinião de vocês para essa primeira rodada do Brasileirão, uma rodada surpreendente, deu a lógica, o que vocês acharam? Felipe, primeiro você. Eu acho que o resultado mais surpreendente foi o do São Paulo, né? Ganhou do Botafogo lá, com o time reserva, né? Foco total na Libertadores. E outro resultado que me surpreendeu bastante foi o Santos, que mesmo sem dois principais jogadores, ainda poderia ter vencido os reservas do Atlético, que também está focado na Libertadores. O Palmeiras começou muito bem, né? Ao contrário do que muita gente esperava, já começou com uma goleada. E o Corinthians, contra o Grêmio, realmente é muito difícil, né? Ganhar do Grêmio, mesmo jogando em casa, foi um resultado mais previsível. O que mais me surpreendeu mesmo foram as derrotas do Santos e a vitória do São Paulo. Exatamente, o Santos decepcionou, né? Porque apesar de ser o Atlético fora, que muita gente vai perder ponto lá, o Atlético estava com o time reserva, não tinha como o Santos ter uma atuação tão abaixo do que apresentou, apesar de a gente sabe estar sem o Oliveira, o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima, que são praticamente metade do time, né? Eu assisti o jogo de São Paulo, achei que alguns jogadores se destacaram individualmente no São Paulo, conseguiram envolver o time do Botafogo, que é muito fraco. Na minha opinião, o Botafogo é um dos sérios candidatos a rebaixamento, apesar de ser a primeira rodada. É um time muito apático, enfim. E eu acho que o São Paulo conseguiu o que queria. O Corinthians eu acho que foi uma prévia do que o torcedor vai ter pro campeonato inteiro aí. Um time muito fechadinho ali para não perder, né? O Tite, o empatite, mas dando mais de uma, né? E vamos ver, eu acho que o Corinthians vai ser mais ou menos isso aí no campeonato, não perder e beliscar os pontos. E o Palmeiras surpreendeu pelo lado positivo, conseguiu envolver o Atlético Paranaense, também assistiu o jogo, jogou muito bem, Gabriel Jesus jogou muita bola e deu esperança pro torcedor. É a primeira rodada, muita coisa vai acontecer ainda, o campeonato é longo, mas o início desse aí dá uma animada, né? Em cima desse negócio de muita coisa acontecer, a janela europeia deve inclusive desfalcar alguns times. O próprio Corinthians deve perder o Elias e o Felipe, o Palmeiras pode perder o Gabriel Jesus, então realmente muita coisa pode acontecer, né, Fator? Isso, o Santos perdeu o Lucas Lima, o Ricardo Oliveira e perder mais alguma peça ali, o Santos é time para brigar na parte de baixo da tabela, mostrou isso esse final de semana. Sem os dois, já teve dificuldade para ganhar, para incomodar os reservas do Atlético Mineiro. Foi difícil até incomodar. Então, assim, o Santos tem que abrir o olho, porque se perder alguns jogadores, como vem se desenhando aí o Lucas Lima, enfim, eu acho que o Santos vai ter dificuldade nesse campeonato. Concorda, Felipe? Sim, e ainda mais que não só na janela, né? A questão da seleção também, né? Que vai desfalcar o Santos por muitas rodadas. O Gabriel parece que pode desfalcar o Santos até por 18 jogos, se for para a seleção olímpica também, além da seleção brasileira que vai jogar a Copa América. Então é realmente preocupante. E o gol do que o Santos tomou foi ligação direta, né? Imagino que o Dorival Júnior tenha ficado louco com o pessoal, porque, se não me engano, foi um erro do Vitor Ferraz que deu condição para o Casares fazer o gol. Depois de um chutão da zaga, assim, despretensioso, né? O Santos realmente é o sinal amarelo, né? Não podia ter perdido esse jogo lá, com o time semi-completo, diante dos reservas do Atlético, e se perder jogadores, o Lucas Lima deve ir para a Europa, o Ricardo Oliveira já tem uma certa idade, talvez não jogue todos os jogos, o próprio Gabriel pode sair, então o Santos precisa fazer um bom início, pensando já que vai perder jogadores e também pode perder em definitivo, não para a seleção e depois para a Europa, né? E como ambos citaram, acho que também partilho da opinião que São Paulo foi uma grata surpresa, um belo gol de falta do Lucas Fernandes, é isso, né? E até como o nosso editor Angelo Verotti destacou na capa de hoje, foi na escola Ceni, né? Foi um gol à la Rogério Ceni, um belo gol de falta, e é uma das gratas surpresas dessa base do São Paulo que está aparecendo, né,
Fator? Ele é de São Bernardo, né? Jogador aqui da região, que mais uma vez os times da região acaba não sendo uma alternativa, acaba indo para a Grande de São Paulo, assim como o Gabriel dos Santos, né? Eu achei que o goleiro falhou. Foi um gol bonito, ele bateu bem na bola, mas uma bola totalmente defensável. O Jefferson, que não pôde jogar, seguramente espalmaria aquela bola com certa tranquilidade. O goleiro titubeou na hora de sair, não deu mais tempo e ele mesmo acabou jogando a bola para dentro do gol. Foi uma bela cobrança, é um bom jogador. O São Paulo, eu vi, ele teve alguns outros momentos no jogo ali que ele conseguiu se sair da marcação com uma certa facilidade. É um jogador novo ainda, sendo lapidado ali. É um jogador que eu acho que o São Paulo tem nas mãos aí, que pode vir numa sequência para assumir uma titularidade aí daqui a um tempo. Vamos ver se o São Paulo dá chance para ele, né? Porque o São Paulo, principalmente no setor ofensivo, não tem grande histórico de dar oportunidade para os jovens jogadores, né? Acho que o William José foi um exemplo recente disso, agora está lá brilhando na Europa. Um pouco mais para trás, o próprio Casemiro foi um cara que não foi muito utilizado e quando foi muito criticado pela torcida, né, Felipe? O Kaká também, né? Se a gente pegar o exemplo, o Kaká também era reserva, foi entrando aos poucos, aí ganhou fôlego. O próprio Lucas, apesar que o Lucas não teve tanta crítica assim, criticava muito ele que ele baixava a cabeça e corria, né? Hoje está lá no PSG, deu passe para gol, enfim, nesse fim de semana. O São Paulo precisa dar chance, né? É bom para o Bausa ter opções, né? Tem os titulares, mas também contar com o pessoal da base. A gente fala muito do Santos que dá essa oportunidade, né? Muitos times os times de São Paulo poderiam dar essa oportunidade também. E o Lucas Fernandes surge como uma boa opção até para quarta-feira, né? Talvez o Bausa precisando mexer ali no time, né? Dependendo do resultado da partida lá em Belo Horizonte, ele tem uma opção ali para tentar alguma coisa no fim da partida. Bom, então falando um pouquinho agora do Campeonato Paulista Segunda Divisão, que teve mais uma rodada neste fim de semana, e os 3 times da região entraram em campo. O CAD foi até Porto Feliz, venceu o Desportivo Brasil por 1-0. O Sport Clube São Bernardo foi a Santos e levou a virada da Portuguesa Santista, perdeu por 2-1. E o Mauense em casa venceu o Jabaquara por 1-0. Você está acompanhando aí os gols dos times aqui do Grande ABC. Infelizmente a gente não tem o gol do CAD, mas Felipe, você que acompanhou o jogo Portuguesa Santista 2, Sport Clube São Bernardo 1, o que você pode dizer? Duas infelizes falhas do goleiro Leonardo, se eu não me engano. Exatamente. O Sport Clube São Bernardo começou bem, mas levou o primeiro gol do Ricardinho, né, que é ex-meia do Água Santa, que participou da Série A3, da campanha da Série A3 do acesso, e tomou um gol numa falha ali de fundamento, né? Não é aquela falha que ele espalma para dentro do gol, é uma falha de fundamento mesmo. Ele, na hora de abaixar ali, ele se posicionou mal e não conseguiu pegar a bola. E o Sport Clube São Bernardo chegou a empatar o jogo, num belo gol do Emerson, se não me engano. E depois tomou a virada, né, do Jean Cheira, que é aquele Jean Cheira que era do Santos, que foi muito falado, foi para o Flamengo, foi para a Itália, rodou o mundo, acabou não se firmando em lugar nenhum. Ele, uma falta despretensiosa até, o goleiro foi espalmar a bola, acabou espalmando para dentro do gol. E foi a estreia dele pela Portuguesa Santista, ele ficou um tempo sem jogar, estava retomando a condição física. Entrou, cobrou a falta, fez o gol na estreia dele pelo time. Então para ele foi muito bom, né? Pena pro Sport Clube São Bernardo que acabou derrotado, mas tá ali ainda brigando por vaga ali nos que passam a próxima fase. É isso aí, o Cachorrão é 4º colocado no grupo 4, enquanto o Mauense é 3º nesta mesma chave, e o CAD é líder do grupo 3, né, Fatori? O CAD vem fazendo uma campanha interessante, né? Eu acho que a motivação, apesar da rivalidade, o Água Santa acaba sendo uma motivação natural para o CAD, né? Tá invicto, 4 vitórias e 1 empate, ganhou mais uma esse final de semana e tá num grupo diferente. É engraçado, né? Porque o normal seria ele estar no grupo 4, ele tá no grupo 3, então ele não vai duelar nesse momento com o EC, com o EC São Bernardo, com o Mauense, e tá indo bem. Também é início de segundona ainda, mas eu acho que já abriu uma larga vantagem e é importante agora para depois você poder administrar a campanha. E torcer para que pelo menos 1 ou 2 clubes da região suba, né? Porque é um abismo muito grande entre a segunda divisão e a A3, né? A A3, apesar de ser a terceira divisão, é muito mais qualificada do que a segundona. Então é um passo gigantesco aí subir da segundona para a A3, né?
A segundona, para quem não sabe, que apesar desse nome, é a 4ª divisão do Campeonato Paulista. Temos a Série A1, onde estão São Bernardo e agora o Santo André, a Série A2, onde estão Água Santa e São Caetano, a A3, que não tem representante da região, e a 2ª divisão, que é a 4ª, que tem aí os 3 times que a gente citou há pouco. E falando agora, mudando um pouquinho para a Copa Paulista. A Copa Paulista começa agora no começo de julho. Ramalhão, Azulão e Netuno estarão na disputa. O São Bernardo abriu mão de participar de competições nesse segundo semestre. E como é que está a preparação dos times do ABC? Vocês que acompanham aí Netuno e São Caetano, que ficam com o Felipe, o Ramalhão que fica com o Fattori. Como é que estão os times da região? O Água Santa ainda não definiu muita coisa, né? Ainda está procurando um treinador. Existe a possibilidade do Thomas Fiderspiel, que é o atual gerente de futebol lá. Ele começou o trabalho esse ano passado, né? Não atuou na montagem do time que jogou o Paulistão esse ano. Pode pintar aí, para quem não viu, a gente deu matéria com ele já. Ele é um alemão, atuou muito tempo no Bayer Leverkusen como scout, né? Como procurador de talentos, assim, garimpando talentos no Brasil. Levou, entre outros, Renato Augusto, Lúcio, Roque Júnior lá para a Alemanha. Aí passou um tempo no Japão e agora ele está aqui trabalhando na Água Santa. Existe a chance dele ser treinador para essa Copa Paulista, mas ainda não está definido. O Água Santa tá buscando alternativas no mercado, mas tá um pouco difícil, né? No momento, trazer um treinador para a Copa Paulista, para jogar a Série A2 no futuro também, tá um pouco difícil. Então existe essa possibilidade sim dele ser efetivado como treinador. E o São Caetano? O São Caetano renovou com alguns jogadores na semana passada, né? A gente noticiou isso no jornal. Entre eles o Neto, né? O Meia, que foi um dos destaques da equipe, fica até maio do ano que vem. O zagueiro Júnior Alves, o goleiro Paz. Acho que são os principais, né? E o treinador é o mesmo, o Luiz Carlos Martins, né? Outras peças já tinham contratos longos, como o Sandoval, o zagueiro, o atacante Jô, já tinham contratos longos, então eles permanecem. E a parceria com o Guaratinguetá não rolou, né? Então o São Caetano vai disputar mesmo a Copa Paulista e vai brigar, segundo diz o presidente Nairo Ferreira de Souza, vai brigar por uma vaga na Série D do ano que vem. E o Santo André Fattori, depois de carro de bombeiro e tudo mais, como é que tá o Ramalhão nessa semana? Baixou um pouco a euforia agora e agora é hora de negociar, né? E é muito complicado, porque a Copa Paulista é muito deficitária e o Santo André já adiantou que não tem condição de manter a maioria desses jogadores que acabaram se valorizando muito por conta da campanha da Série A2. A maioria tem proposta para disputar as divisões intermediárias do brasileiro, né? A gente já sabe que o Thiago Ulisses, por exemplo, já foi para o Nacional do Amazonas, que vai disputar a Série D. O Branquinho tá para acertar, não sei se ele já acertou. Tem Bragantino e Oeste muito próximo de contratá-lo. Enfim, alguns jogadores já estão acertando sua saída. A diretoria já manifestou interesse em alguns outros que não estão tão valorizados assim. O caso do Robson, por exemplo, atacante, de manter pelo menos até o final do Paulista do ano que vem. E aí é a questão de se acertar. Acho que além dos jogadores, o Santo André tem que buscar um técnico, né? Porque dificilmente o Anísio Cecílio vai ficar. Também não houve essa negociação ainda com o treinador. E se não tiver o Toninho, primeiro acho que precisa acertar com o treinador para depois fechar o elenco. Se sabe que os jogadores da base devem permanecer todos, né? Alguns que eram titulares, no caso do Dudu, o Paulo, lateral esquerdo, o Guilherme Garré, o Jean, que renovou, o Jean já está com um novo contrato até 2018, acho que maio de 2018. E tem alguns outros que não foram tão aproveitados, como o Vinícius Cabelo, tem o Wellington, né, que é zagueiro, o Wellington, tem o Wellington com H e o Wellington, que é volante, Lucas Pires, enfim, jogadores que podem aí ganhar uma oportunidade nessa Copa Paulista. É isso aí. E a respeito do São Bernardo, que eu citei há pouco, o São Bernardo abriu mão de disputar tanto principalmente a Copa Paulista, que ele teria vaga por uma questão financeira. O São Bernardo não tem dinheiro para disputar essa Copa Paulista, decidiu emprestar os atletas para clubes da Série B, Série C. Então, o Eduardo e o Marino foram para o Ceará, o Jean Carlos foi para o Vila Nova, enfim, os jogadores foram emprestados para se manter em atividade e no fim do ano retornam para o elenco que vai disputar o Paulistão de 2017. Bom, e mudando um pouquinho de assunto, saindo dos campos e indo para as pistas, neste fim de semana aconteceu na Espanha a 5ª etapa da temporada 2016 da Fórmula 1, com uma vitória do Max Verstappen. O jovem Max Verstappen fez história, com 18 anos e 7 meses, ele é o mais jovem vencedor de uma corrida de Fórmula 1,
se aproveitou de uma pataquada da Mercedes logo na largada ali, o Hamilton e o Rosberg numa disputa de posição ali logo na terceira curva. O Hamilton tentou ultrapassar o Rosberg fechou a porta, ambos se tocaram, ficaram fora, caiu no colo do Verstappen essa corrida. Muito bacana ver um jovem como ele vencendo a corrida. Felipe, a Fórmula 1 que tem por tradição essa questão de ordem de equipe, a Mercedes não tem dessas, eles disputam mesmo e deu ruim dessa vez. Pois é, já quantas vezes acontece isso, né? Na ânsia ali de tomar o lugar do rival, né? Que no caso da Mercedes não é só um rival de equipe, é um rival do campeonato também, que eles geralmente terminam na frente, né? Até estava vendo a corrida, escutei um comentário interessante que na Fórmula 1 o Verstappen ganhou a corrida, né? Ganhou a corrida. Se fosse a Fórmula Mercedes ia ser um dos dois pilotos, né? Ele foi muito bem, né? Ele suportou a pressão do Raikkonen ali, que estava atrás dele, né? Meio segundo, se não me engano, atrás dele. Aguentou bem, levou até o final. É um jovem muito, muito promissor aí. Até na cara dele você vê que ele é jovem, né? Bacana ter essa renovação na Fórmula 1, né? E ele ganhou com 18 anos, né? Antes dele, se não me engano, era um piloto com 21. Era o Vettel com 21 anos. Era o Vettel e o terceiro tinha 22. Então ele deu um salto aí. Vamos ver se ele vai manter agora, né? É difícil, né? Com as duas Mercedes, mas a Red Bull tem um bom carro aí, mostrou que tem um bom carro e vamos ver daqui para frente se ele vai levar essa disputa aí adiante. O Max, que até a semana retrasada, na verdade, ele era piloto da Toro Rosso e ele foi promovido para a Red Bull por uma punição ao Kvyat, o russo Kvyat, que teve uns problemas com o Vettel nas duas etapas anteriores e, enfim, acabou beneficiado e mostrou talento, mostrou que deu conta do recado com essa vitória na Espanha. O próximo GP em Monte Carlo, lá em Mônaco, e um GP que sempre acaba sendo um pouco monótono porque tem poucos pontos de ultrapassagem, mas não deixa de ser histórico, é muito bonito. Felipe, que visitou Monte Carlo há 2 anos, né, Felipe? É um lugar muito bonito, né? Tive a felicidade e a oportunidade, graças a Deus, de ir para lá. É muito legal mesmo, né? Você vê aquelas curvas, piloto para dirigir um carro que ele está acostumado a 300 por hora e você pegar aquela curva ali a mais famosa, curva do hotel, cassino, né? Curva do cassino ali, fazer a 40, 60 por hora ali bem... Deve ser um pouco diferente, assim. E fora o glamour, né, de Mônaco, tem o Principado lá, muitos pilotos moram lá, né, se não me engano o Hamilton mora lá. Então é diferente, assim, tem toda uma história, né, já é um circuito que está há muito tempo no calendário, né. Então, pro piloto, acho que é legal, tem esse lado aí, uma corrida diferente, e também tem esse lado do glamour também lá, que é muito bacana. É isso aí. Bom, e nesse domingo a gente vai ter a abertura do 4º Circuito Popular de Corrida de Rua do Grande ABC, vai começar com a etapa de Ribeirão Pires, e o pessoal que ainda quer participar deve se apressar, porque as inscrições vão só até quarta-feira, né, Fattori? Dá um pouquinho de detalhes e informações para o pessoal que ainda quer participar e se inscrever. A corrida é domingo, né? As inscrições tradicionalmente acabam na quarta-feira antes da corrida. E são 3 canais. Tem o site do Diário, tem as informações completas, dgbc.com.br/circuito, né? 2016. Entrando lá tem todos os caminhos. Mas se a pessoa quiser ir direto, ela pode ir no ativo.com ou no parreiraschip.com.br e se inscrever. Tem a opção de comprar o pacote para 7 etapas, também acaba na quarta-feira essa opção. Então, para quem quiser disputar 7 etapas, é bom já ir comprar o pacote até quarta, que na quinta já não tem mais essa possibilidade. É isso. Bom, eu e o Fattori vamos estar lá, vamos ver se a gente não faz um papelão lá. E, enfim, e é isso aí. Vamos praticar esporte, que a corrida é um dos esportes bacanas de se praticar, só depende de você e um par de tênis, é só ir lá, então se inscrever, participar e vamos correr, tá certo? Bom, agradeço a paciência, aqui os nossos canais de comunicação, esportes@dgbc.com.br, diarioesportivo@dgbc.com.br, o nosso Instagram também, @esportesdgbc. Bom, agradecendo a presença aqui do Felipe e do Fattori, programinha hoje mais leve, né? Legal, deu para abordar bastante esporte, bacana falar das várias modalidades aí, muito, muito bacana. E no futebol a semana é livre para a maioria dos times, mas a gente pode esquecer que tem um jogaço aí no meio de semana, São Paulo Atlético Mineiro para a Libertadores. Um jogo muito aguardado por todos, né, pela qualidade dos times. E vamos ver quem passa, né? O primeiro jogo deu empate aqui em São Paulo e agora o Atlético quer fazer a diferença lá no Independência.
Na verdade, o jogo vai ser no Mineirão, verdade. tá bom? Bom, obrigado a todo mundo que assistiu. A semana que vem a gente tá de volta com mais Diário Esportivo, tá certo? Um abraço, até mais.